Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Hidráulica e Pneumática. As áreas funcionais das válvulas lógicas têm proporções atribuídas a elas. A maneira como as relações das proporções de área são expressas pode variar de fabricante para fabricante. Para os fins práticos, a área piloto AX será descrita por sua relação com a área da porta de trabalho de AA, resultando em uma proporção sempre de 1:1 ou superior. Os índices listados são típicos, mas não incluem todos os que estão disponíveis, pois não há um padrão formal, como podemos ver nessa tabela, que mostra a relação da área do carretel pela área do assento. O fechamento ou abertura controlada de uma válvula lógica depende em grande parte da aplicação ou ventilação da pressão do piloto na área AX do gatilho ou carretel. Isso geralmente é realizado conectando ou isolando internamente a fonte de pressão na área do AX, através de uma perfuração na tampa X, que passa para o coletor, onde ele leva o mesmo nome. O pórtico X pode ser conectado diretamente à porta lógica da válvula A ou B, para funções simples da válvula de retenção ou a outra fonte de pressão interna ou externa. A pressão no pórtico X também pode ser controlada por várias válvulas piloto, dependendo da função da válvula lógica. Algumas tampas possuem válvulas direcionais ou de controle de pressão integradas, permitindo um controle mais flexível. A pressão é fornecida à válvula piloto através da porta X na tampa e é ventilada através da porta Y. Os orifícios podem ser ajustados nos locais rosqueados X, F e Y para fornecer uma taxa controlada de abertura ou fechamento do gatilho principal, para reduzir a taxa de descompressão ou aumento da pressão. Exemplos esquemáticos de pilotagem para controles direcionais e de pressão são mostrados abaixo. As válvulas de elemento lógico ativas, também conhecidas como válvulas lógicas dinâmicas, são um projeto especial que pode ser usado em aplicações que exigem tempos de abertura e fechamento muito rápidos, além de um meio mais determinístico, garantindo que o gatilho ou carretel esteja assentado positivamente. As válvulas lógicas padrão têm uma área piloto de ação simples, AX, limitando o projeto apenas ao controle de 3 vias. Isso significa que a pressão é aplicada ao piloto da área para fechar o gatilho contra as forças que tentam abri-lo. A pressão na área piloto é reduzida ou ventilada passivamente para abrir a válvula para passar o fluxo, afetando os tempos de abertura e fechamento. As válvulas lógicas ativas têm uma área piloto de dupla ação, que permite o uso de uma válvula de controle direcional de 4 direções para controlar bidirecionalmente a abertura e o fechamento do gatilho ou carretel. Como resultado, as válvulas lógicas ativas oferecem um controle mais confiável das pressões de comutação, proporcionando resposta em alta velocidade e para sistemas onde a baixa pressão do sistema pode afetar o desempenho desejado da máquina. As válvulas lógicas ativas estão disponíveis em proporções de área diferencial e igual para aplicações de controle direcional e de pressão. A figura abaixo ilustra a aplicação de válvulas lógicas do tipo de área diferencial para estender e retrair um cilindro hidráulico. As válvulas lógicas são operadas por uma única válvula de controle direcional de 4 vias e 3 posições. A pressão do piloto para operar as válvulas é aplicada ou ventilada nas portas X. Quando a válvula de controle direcional está na posição central, a pressão piloto é aplicada à porta X de todas as 4 válvulas lógicas, travando a haste do cilindro na posição. A haste do cilindro é estendida, deslocando a válvula de controle direcional para o envelope esquerdo, PB-AT. Isso libera a pressão piloto da válvula 1, permitindo que o fluxo da linha de pressão flua através da válvula 1, da porta A para a porta B e depois para a extremidade do pistão do cilindro. Ao mesmo tempo, a pressão piloto também é ventilada na válvula 3, permitindo que o óleo de retorno da extremidade da haste do cilindro
flua através da válvula 3 da porta A para a porta B e depois para o reservatório. A pressão piloto é aplicada às portas X das válvulas 2 e 4, mantendo-as fechadas. A haste do cilindro é retirada de maneira semelhante, deslocando a válvula de controle direcional para o envelope do lado direito, PA-BT. Isso libera a pressão piloto das válvulas 2 e 4, fornecendo caminho através da válvula 2 para o óleo pressurizado na extremidade da haste do cilindro e através da válvula 4 para o retorno do óleo que flui para o reservatório. Os circuitos de válvulas lógicas também são muito versáteis quando configurados com múltiplas válvulas de controle direcional. Muitas condições de centro ou cruzamento podem ser duplicadas por quais válvulas lógicas estão abertas e como elas são sinalizadas durante um ciclo. No circuito acima, 4 válvulas lógicas de área diferencial são controladas por uma válvula de controle direcional solenoide única dedicada. Ao energizar ou desenergizar várias combinações de válvulas solenoides, podem ser realizadas até 12 posições de carretel exclusivas, incluindo regeneração, desvio de baixa pressão e muitas configurações de portas abertas e bloqueadas. Podemos ver aqui um exemplo de utilização de válvulas de elemento lógico em um bloco manifold para prensa hidráulica. Um dos principais benefícios na utilização de válvulas de elemento lógico em projetos é a capacidade de vazão muito alta e o tempo de resposta mais rápido do que as válvulas grandes do tipo carretel, que precisam eliminar sua sobreposição antes do início do fluxo. Com válvulas lógicas, o fluxo começa assim que o gatilho começa a levantar do assento. Ao aplicar válvulas lógicas de área diferencial, é essencial considerar todos os aspectos da operação do sistema através de um ciclo completo da máquina. Entendendo que a abertura e o fechamento controlados de uma válvula lógica dependem da pressão, as pressões que atuam nas áreas de conexão AA, AB ou AX, sejam maiores ou menores que o previsto durante o ciclo de trabalho, podem fazer com que uma válvula se abra ou feche inesperadamente. Isso pode causar mau funcionamento do circuito, resultando em baixo desempenho da máquina, danos mecânicos ou possíveis lesões físicas. Todas as possíveis alterações de pressão em todo o circuito, durante um ciclo, devem ser cuidadosamente analisadas para garantir um projeto de sistema seguro e confiável. A funcionalidade previsível do circuito requer uma pressão piloto estável que é mais alta do que qualquer das pressões da porta de trabalho e pode exigir uma fonte de pressão piloto separada e dedicada. Modos de falha em que uma perda completa de pressão hidráulica ou um sinal de controle elétrico também deve ser analisada com salvaguardas adicionais implementadas. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal.